Boa, bem, primeiro, boa tarde a todos. É, é um imenso prazer estar nessa tarde, nesse evento que trata do medo, e ser o primeiro evento de filosofia e estudos clássicos, né, na UFT, na região norte. Então, é um prazer redobrado. E estar hoje aqui também com as duas professoras, Maria del Pilar e Elaine Cristina, para falarmos de tragédia grega, de Ésquilo e Sêneca. Então, eu acho que é uma mais-valia para nós nessa tarde. Então, antes de apresentar as professoras e passar a palavra a elas, eu gostaria de dar alguns informes do evento, dizer primeiramente que o evento está sendo gravado e que vai ficar disponível no link que os professores vão disponibilizar no chat, né? E também que vocês, aqueles que assinarem a lista de frequência, terá direito a um certificado no final do evento, e essa lista de frequência ela vai sempre passar no final das apresentações. Então, vocês fiquem até o final das apresentações e prestem atenção à lista que vai ser disponibilizada no chat para que vocês possam assinar. E também as perguntas nós também deixaremos para o final das apresentações. Então, após a apresentação das duas professoras, nós iremos abrir para o debate. Então, vocês podem colocar as perguntas no chat, ou no final, vocês também poderão abrir ou ligar o microfone e fazer as perguntas diretamente às professoras. Então, é, vamos apresentar pela ordem das falas. Então, primeiro nós teremos a professora Maria del Pilar Fernandes de Agostinho, que é professora e licenciada em Letras pela Universidade de La Plata, é doutora em Letras também pela mesma universidade, e atualmente é professora adjunta de Grego Antigo da Universidade Nacional de La Plata, professora titular de Literatura Grega na UCALTA, e é autora do Espaço Épico, no canto 11 da Odisseia, e de vários capítulos de livros e artigos em revistas especializadas do país e do exterior. É também autora da série de livros da cadeira de grego clássico, Cadernos e Textos, série Diálogos Platônicos 1, 2 e 3, né? É uma série coordenada pela doutora Zequim, e é autora e coordenadora de Caderno de Trabalhos Práticos, série Mito, do Teatro de Ésquilo, As Danaides, séries e mitos do Teatro de Ésquilo, Os Filhos de Édipo, e atualmente está prestes a sair, a ser lançado o terceiro volume desta coleção, que é intitulada Série Mitos do Teatro de Ésquilo, A Linhagem de Penélope. Desde o número 27.2, a professora Maria del Pilar é editora permanente da revista Sínteses, que é uma publicação periódica do Centro de Estudos Helenísticos da Universidade de La Plata. Atualmente, a professora estuda o canto coral e a sua relação com as questões de gênero e poder nas tragédias conservadas de Ésquilo. Então, professora, seja bem-vinda ao evento. Será um prazer ouvi-la, e então a senhora fique à vontade para fazer a sua fala, que é intitulada El Medo de Ellas, uma análise de Siete contra Tebas. Então, será um prazer ouvi-la e fique à vontade. Muito Bueno, obrigada. los saludo a todos, muy buenas tardes. En primer lugar, no quiero dejar de agradecer a las organizadoras de este evento, que me han dado la oportunidad de pensar las tragedias de Esquilo, y en este caso en particular, Siete contra Tebas, que es la tragedia que estoy trabajando en este momento, desde una perspectiva nueva para mí, que es desde la perspectiva de las emociones. Para que se pueda comprender mejor el español, voy a compartir en pantalla el texto en PDF para que puedan ir siguiendo la lectura, por si acaso algo no se comprende, y también para que estén disponibles los textos griegos, si bien voy a leer las traducciones que son todas mías, todas propias. Me dicen, por favor, si se ve en pantalla, y comienzo con la exposición.
Ok. ¿Está todo bien? ¿Pueden ver Sí. la pantalla? Bien. Sí. Bien. Esta comunicación se titula, como bien dijo el presentador Orlando, El miedo de ellas, un análisis de 7 contrateos. Para comenzar, he decidido traducir un epígrafe de una frase del libro de Constant del año 2006, que dice lo siguiente: puede ser que una constante transcultural en las emociones sea la conspiración en la que entran con la razón. Licença, professora, só um minutinho. Sí, Poderia aumentar a tela sí, porque cómo está no. muito pequena. Desculpa Ahí. atrapalhá-la. No, no, no hay problema. Pronto, perfeito, Retomo el epígrafe. perfeito. Puede ser que una constante transcultural en las emociones sea la conspiración en la que entran con la razón para proporcionar su propia justificación. Las emociones han desempeñado un papel central en las demarcaciones culturales y sociales de género. Históricamente hemos estado atravesados por la idea de que las mujeres, consideradas irracionales y más cercanas a la naturaleza, estarían más dispuestas a expresar sus emociones y pasarían más rápidamente de una a otra, volviéndose volubles. Los hombres, depositarios de la cultura y la razón, ejercerían, en cambio, un mayor autocontrol y serían más capaces de dominar la expresión de sus pasiones. De esta manera, según cómo han sido juzgadas, esperadas o exigidas, las emociones han resultado sexuadas. La oposición razón-emoción también es relativamente reciente. Sin embargo, en la antigüedad, Aristóteles, en un texto que hoy el profesor Jacinto también citó de retórica, sostuvo que las emociones se comprometen en un diálogo constante con la razón. Aunque estemos estableciendo un diálogo un tanto anacrónico entre la retórica aristotélica y el drama clásico, podemos afirmar que en la antigua Grecia no se trataba de suprimir las emociones, sino de aplicarlas de manera mesurada según los principios de la virtud y la justicia. Mi comunicación se propone revisar la articulación entre el miedo y el género en la tragedia 7 contra Tebas de Esquilo, revisando estas ideas que, a priori, nos condicionan en el abordaje de este libreto teatral. Para ello, tendré en cuenta el contexto emocional integral de la tragedia, a lo largo del cual se propone un contrapunto con la emoción que Aristóteles considera como contraria al miedo, el coraje. En el proceso dramático, constituido por la puesta en escena de emociones dinámicas, observaré el contexto en el que surgen y se hacen visibles, centrándome en reflexionar acerca de qué propone el dramaturgo a través de este juego con el par antagónico phobos-tharsos, miedo-coraje. Por lo tanto, me alineo, ahora el texto, en la voluntad de revisar las miradas polarizadas de las que ha sido objeto también 7 contratemas. A diferencia del género, gender en inglés, que desde un principio fue conceptualizado como una herramienta heurística, la emoción es un campo de estudio aún en definición. Si bien hoy nadie negaría que las emociones tienen carácter cultural, existe una gama considerable de enfoques sobre ellas. Desde ya, este no es el lugar para detenernos en la historia del estudio de las emociones en las clásicas, ni para comprender a fondo los diversos factores que han determinado el giro emocional o afectivo que se inició hace unas 3 décadas. Más allá de la multiplicación de estas teorías en efervescente construcción, reconocer las manifestaciones de la emoción como pilar fundamental de la vida humana significa comprender de forma holística las dinámicas sociales, culturales y políticas, porque las emociones y los sentimientos son consecutivos del ser en relación. No obstante, con la lente de esta era en la que se fomenta y promueve la empatía, un concepto de moda afortunadamente amigable y solidario, sentir en relación no debe entenderse en el contexto del teatro griego clásico como sentir con otros, ni siquiera sentir entre otros.
Para los griegos del siglo V a.C., debemos pensar, en cambio, en la idea de sentir ante otros, fundamentalmente cuando tratamos acerca de la expresión de la emoción en espacios públicos. En la Atenas clásica se esperaba que un buen ciudadano dominara sus emociones, aunque ciertas veces podía liberarlas, siempre que controlara su intensidad o las volviera en beneficio de la ciudad. Las emociones implicaban entonces procesos de evaluación que dependían de las normas socioculturales. Y como las emociones influían notablemente en el comportamiento de individuos y grupos, eran socialmente relevantes y, en consecuencia, sujetas a escrutinio, juicio e intervención normativa. Por lo tanto, en este análisis del miedo en 7 contra Tebas, adoptaré un enfoque constructivista que propone tratar las emociones como el producto de las interacciones sociales que emergen y evolucionan de un contexto particular. Un enfoque constructivista también nos anima a pasar de las relaciones entre hombres y mujeres a una visión más amplia, la de los vínculos entre los individuos que viven en la ciudad. Nos permite, entonces, centrarnos en la existencia del estatus cívico de la emoción. De este modo, analizar contextos más que estados de ánimo nos permitirá subrayar la fluidez en la forma en que las emociones se distribuyen entre los géneros. Es el momento de concentrarnos en la obra. 7 contra Tebas es la última y única pieza conservada de una trilogía ligada compuesta por Esquilo, basada en la saga mítica de Tebas y es reconocida como una de las grandes obras bélicas de la literatura occidental. La ideología heroica de 7 retoma una época anterior en la que la excelencia de los guerreros individuales era fundamental. La obra se parece a Ilíada en este y otros aspectos. Es necesario atender a que, si bien en 7 contra Tebas no hay tanta acción como una audiencia moderna podría esperar, hay reacciones que se vuelven extremadamente significativas. En relación con ello, la exhibición de las emociones en la tragedia constituye una información trascendente que colabora con que comprendamos otro aspecto que explique dónde residía el dinamismo en la producción dramática antigua. Como adelantaba en la presentación de esta conferencia, 7 presenta una falsa oposición entre el miedo y el coraje. La obra se abre con un prólogo en el cual Eteocles reúne a los ciudadanos de Cadmo para defender la ciudad. Hay estatuas con imágenes divinas posicionadas en un montículo en la orquesta. Eteocles transmite la profecía respecto del ataque a la ciudad esa misma noche y anima a los hombres a pensar en la victoria, ordenándoles que asuman posiciones de defensa. Cito: sin embargo, prepárense todos ustedes ante las almenas y las puertas de las fortalezas. Precipítense con una armadura completa, colmen las corazas y apóstense en las cubiertas de las torres, y mientras permanecen sobre los caminos de salida de las puertas, tomen coraje apropiadamente, y no teman demasiado al tumulto de recién llegados. Un Dios cumple bien. Y también yo envié espías y observadores del ejército. Estoy convencido de que estos no pierden el tiempo en el camino. Ciertamente, después de que oiga estas cosas, no temo para nada ser tomado en una trampa. Eteocles, sólido en su posición de autoridad, recurre a 2 expresiones aparentemente antitéticas que, sin embargo, en el desarrollo de la trama se revelarán complementarias. Tarseite, tomar coraje, pero apropiadamente; metarbeite, no temer en exceso. La modalización a través de los adverbios eu y hagan da cuenta de la necesidad de lograr el equilibrio preciso entre el coraje y el miedo, aquel que permite tener el valor de atacar y el recelo de preservarse, ser héroe, pero asumirse humano. Sobre el final del discurso, la completiva objetiva de Huerva-Timendi, encabezada por la estructura enfática u joveteon me, revela a un rey jactancioso, intensificado por la marca de negación rotunda a través del indefinido ti,
para nada, que confía desmesuradamente en su capacidad estratégica. Tener noticias de los enemigos es lo único necesario para garantizar su victoria. Esta expresión de soberbia sesga en su forma toda manifestación explícita de temor en el procedimiento de edición del propio verbo regente. Inmediatamente luego entra en escena un explorador que se identifica como testigo de la asignación de los enemigos a cada una de las 7 puertas de Tebas y se retira con la promesa de ampliar la información. Cito: también yo, en cuanto al resto, tendré un ojo confiable que vigila de día, y estarás indemne si conoces las cosas que suceden en las puertas con certeza de palabra. Las últimas palabras del mensajero son significativas, en tanto plantean la posibilidad de que Eteocles no sufra daño alguno. A la vez, ese. Esta posibilidad está atada a una condición: el conocimiento de lo que pasa del otro lado de las murallas. La partida del mensajero instala la contingencia, coloca a Eteocles ante un destino indefinido que se desprende del hecho de saber, vivir o morir. A continuación, Eteocles ora a los dioses y también se retira, con el fin de hacer arreglos para la defensa de la ciudad. En este punto ingresa en absoluto pánico y desorden un grupo de jóvenes tebanas, provocado por el estruendo bélico. Sus referencias constantes a la horda atacante se intercalan con oraciones desesperadas por la salvación de la ciudad. El grupo, que conforma el coro de la obra, aborda a los dioses alternadamente y adorna las estatuas con las guirnaldas que ha traído como ofrenda. El efecto es inquietante. A continuación, Eteocles regresa a escena enfurecido con la actitud de las mujeres y las empreca diciéndoles: pregunto a ustedes, ganado intolerable, ¿acaso estas cosas son las mejores y constituyen una salvación para la ciudad y coraje para este ejército sitiado, después de que han caído ante las estatuas de los dioses protectores? ¿Es lo mejor, pregunto a ustedes, objeto de desprecio de los que son mesurados, gritar y vociferar? Eteocles censura la reacción del coro, la postración ante las estatuas, signo de vulnerabilidad, y la inflexión de sus plegarias, signo de su desesperación. La reprobación descansa nuevamente en el criterio de la mesura, sofronon y sématon. La enajenación de las jóvenes, producto del miedo desbordante, según alega el rey, interfiere en el coraje esperable, zarsos, de quienes deben enfrentar directamente al enemigo. A lo largo de un intenso intercambio, las jóvenes intentan explicar la causa de su miedo. Esta emoción se convierte entonces en el detonador del espectáculo, porque, como afirma Constant, de todas las tragedias griegas, aquella en la que el miedo es más central es 7 contra Tebas de Esquilo. Para retomar mi presentación de esta comunicación, baste decir que en esta escena entre el colectivo femenino en pánico y el incólume rey, la tragedia propone un provocativo contraste de género. Eteocles reprende al coro por su comportamiento, con el argumento de que el pánico debilita la ciudad y fortalece el espíritu del enemigo. Y asevera que las mujeres deben permanecer en el interior de sus hogares, que es tarea del varón hacer sacrificios a los dioses en tiempos de guerra y guardar los espacios públicos. En este torrente de reproches contra las mujeres, el rey insiste, como en el prólogo, en la prédica de la moderación. Y les dice: en verdad, no te niego que veneres al linaje de los dioses, sino que, para que no pongas pusilánimes a los ciudadanos, cálmate y no temas demasiado. Siempre con el objetivo de que el ejército no sea cobarde, Eteocles subraya la necesidad de cierta continencia. No censura el miedo, sino, como indican el adverbio agan y el preverbio hiper,
su exageración. Por eso las insta a que ofrezcan una plegaria calma y ordenada a los dioses. Cito: mientras estás lejos de las estatuas, ruega las mejores cosas, que los dioses sean aliados en el combate. Y después de escuchar mis súplicas, tú enseguida canta como un peán el grito sagrado de triunfo, el modo helénico de grito ritual, coraje para los amigos, mientras desatas el terror enemigo. A partir de la misión que asigna a las muchachas, Tarsos y Fobos se redistribuyen y replantean. Ya no conviven, sino que en el discurso del rey se oponen. El coraje dentro de la ciudad, el miedo fuera. Tras la partida de Teocles, el coro parece más sosegado, aunque no sigue las instrucciones con precisión. En su siguiente canto, representa el sufrimiento ocasionado por la guerra y el costado destructivo de los valores militares, proyectando en imágenes el destino de mujeres y niños en una ciudad tomada. Su actuación recordaría a la audiencia los famosos lamentos femeninos de las ciudades asediadas, como los de Écuba y Andrómaca en Ilíada 6. Las jóvenes no solo temen por los peligros de fuera, sino también por los de dentro. Por lo tanto, quiebran los límites trazados por Eteocles entre uno y otro espacio, trascendiendo las murallas. La reacción de Eteocles ante el miedo expresado por el coro ha suscitado numerosos debates entre los estudiosos. Por un lado, ha sido considerada como un arrebato inapropiado de misoginia. Por otro, en el otro extremo, ha sido reconocida como un modelo de la conducta masculina apropiada en tiempos de guerra. Ambas posturas se fundamentan en patrones de conducta esperados relacionados con el estatus y la autoridad. Más allá de estas polémicas que intentan justificar el comportamiento de Eteocles en términos de género o de poder, lo que es insoslayable en la obra es la trascendencia de la voz femenina, que, como veremos, atraviesa un proceso de maduración en el desarrollo de la representación, un proceso articulado en torno a la ocasión apropiada para sentir miedo. Es en función de esa voz, ante esas jóvenes, que se configura la emoción silenciada de Eteocles. Su reacción, aunque no sea denominada con una etiqueta específica, también comporta la exhibición de una emoción. Entonces, las jóvenes padecen miedo, pero ¿qué siente Eteocles? Efectivamente, los aspectos lingüísticos de sentir, expresar y despertar emociones son de fundamental importancia. Estudiar las emociones desde una perspectiva transcultural comporta traducir, interpretar términos emocionales de una lengua a otra. Sin embargo, el lenguaje tiene la capacidad no solo de expresar, sino también de ocultar emociones, y explotamos intencionalmente esta capacidad para realzar o suprimir las manifestaciones de los sentimientos. Mi hipótesis es, por lo tanto, que no se puede simplificar el antagonismo entre el coro y el rey como una mera oposición de géneros, tampoco como una simple contraposición de emociones entre el miedo y el coraje. Puesto en el contexto integral de la obra, el miedo, que aparece inicialmente presentado como una emoción negativa que daña desde dentro, se propone en la segunda parte del drama como la única salida posible ante la maldición. La exhibición de ambas emociones, por lo tanto, constituye un mecanismo dinámico y programático para involucrar y orientar a la audiencia en relación con la acción que se desarrolla en un proceso que depende de la capacidad única del teatro como espectáculo. En este punto se inaugura la segunda parte de esta propuesta de análisis de 7 contra Tebas, que, como mencionaba, suele abordarse como una tragedia dividida en 2 partes. Una preocupada principalmente por la polis de Tebas, la segunda por el Genos de Edipo. Esta división considera como punto de inflexión la escena de revelación, en la cual Eteocles descubre que se encontrará con Polinices en la 7ª puerta. En 7,
La presentación del personaje protagónico de Eteocles como miembro último de los Labdácidas y defensor de Tebas es clave para observar la tensión inextricable entre individuo y comunidad. Esta tensión también se revela en la puesta en escena de las emociones. Recordemos que 7 contra Tebas se desarrolla en el espacio público, en la acrópolis de la ciudad. Esta categoría del espacio condiciona directamente el contexto en el que se representan las emociones de la obra. Como hemos podido apreciar a partir de los reproches de Eteocles al coro, el miedo parece una emoción propia de la esfera privada. No obstante, la hipersensibilidad femenina podía llevar a que las emociones privadas invadieran el espacio público, tal como lo representa esta tragedia. Esto explica por qué el gobierno civil habría buscado regular las emociones, participando en el trazado de los contornos de un régimen emocional de género. Por el contrario, se esperaba que los ciudadanos destacados, cuya cotidianidad estaba marcada por la exposición, parecieran insensibles y, en consecuencia, fueran capaces de expresar sus sentimientos de manera considerada. En la primera parte de 7 contra Tebas, observamos una tensión entre lo que un colectivo social, las jóvenes, declara que siente, miedo, y cómo esto es percibido, o eventualmente perceptible, por otros, Eteocles, los ciudadanos, es decir, como un peligro. Incluso, cómo esa emoción es sancionada por ser expuesta en un ámbito público. Los espectadores no conocen abiertamente cómo se sienten Eteocles y los ciudadanos. Sí saben, gracias a las declaraciones, detracciones y autorizaciones de Eteocles previamente citadas, cómo deberían sentirse, es decir, qué se espera de ellos en una coyuntura extrema como la guerra. Porque hombres y mujeres, en la mayoría de los casos, comparten las mismas comunidades afectivas y los mismos escenarios, aún sin ocupar los mismos roles sociales en ellos. En la guerra, todos sienten miedo. No solo Andrómaca y Hécuba lo sienten, también lo padece Héctor, que llega incluso a plantearse la posibilidad de no combatir contra Aquiles. El ejemplo predecesor y paradigmático de Ilíada, frente al cual se compone 7 contra Tebas, pone en evidencia el aspecto social del miedo, que involucra no solo las consecuencias devastadoras que supone la toma de una ciudad, sino también cuestiones referidas al honor personal y a nivel político, la reputación de los referentes. Precisamente para reconocer y evaluar esas potenciales repercusiones individuales y colectivas, hace falta la capacidad de reflexión. La definición de emoción, pathos, que ofrece Aristóteles en Retórica y que he anticipado en la introducción de esta conferencia, no relaciona la emoción con su causa externa o estímulo, sino que insiste, en cambio, en su efecto sobre el juicio. Cito esta concisa definición. Porque las pasiones son, ciertamente, las causantes de que los hombres se hagan volubles y cambien en lo relativo a sus juicios, en cuanto que de ellas se siguen pesar y placer. Así son, por ejemplo, la ira, la compasión, el temor y otras más de naturaleza semejante y sus contrarias. Para Aristóteles, la capacidad de causar efecto en las decisiones es central en las emociones. Las emociones no son solo sensaciones, sino estados de conciencia cognitivos o volitivos. El proceso de identificar una cosa como aterradora, como aclara Aristóteles más tarde en su definición específica del miedo, y como detalló hoy por la mañana el profesor Jacinto, implica también juicios sociales sofisticados. Lejos de ser irracional, como se encarga de resaltar Constant en sus diversas publicaciones sobre el miedo, Aristóteles sostiene que el miedo hace que la gente sea deliberativa, buleutikos. Por lo tanto, la evaluación racional de un peligro es una parte intrínseca de la emoción y no una causa de ello. De este modo, el papel de la evaluación en la emoción
no es meramente constitutivo, sino dinámico. Una creencia entra en la formación de una emoción, que a su vez contribuye a modificar alguna otra creencia o quizás a intensificar la original. Este ciclo ayudaría a explicar por qué las emociones a veces son difíciles de erradicar. Tienden a autovalidarse porque pueden afectar las creencias de tal manera que fortalecen el juicio que constituía el estímulo original de la emoción, generando un sistema cognitivo cerrado o circular. Siguiendo esta definición aristotélica, creo que involucra en un uno indiscernible la emoción con la razón, el miedo, como armadura contra la fragilidad humana, ofrece una posibilidad para evitar o minimizar los riesgos. Como pudimos observar, en 7 contra Tebas, Eteocles no condena el miedo ajeno, sino el miedo excesivo. Y, no obstante considerarlo como posible, siempre mesurado, dentro de la gama de emociones esperables en la coyuntura bélica, nunca lo padece. De este modo, la escena entre el rey y las jóvenes tebanas compone no solo un clímax inestable e incierto, sino el background necesario para mostrar el desmedido coraje del rey que se exhibe en la segunda parte del drama. Tras anunciar la presencia de Polinices en la séptima puerta, el mensajero exhorta a Eteocles diciendo: «Pero tú mismo reconoces ya a quién piensas enviar, porque nunca reprocharás a este varón por causa de sus anuncios, sino que tú mismo reconócete como piloto de la ciudad». Tal como en el primero, en este último intercambio con Eteocles, el mensajero instala la contingencia y pone a disposición del rey la posibilidad de la elección. Los espectadores y nosotros recordamos la promesa de este servidor. Con información fiable, Eteocles puede resultar indemne. Habla vez ese. La responsabilidad de la decisión individual está subrayada, por un lado, por la reiteración del pronombre personal sí, enfatizado además por el uso de autos. Por el otro, por la forma imperativa gnosti, cuyo tema de auristo apuntala a la urgencia. No es fortuita tampoco la selección léxica. Eteocles debe reconocerse, no debe demorar en saber quién es. Ciertamente, el mensajero lo interpela como piloto de la ciudad, como referente indispensable de los calmeos. Ante el reciente anuncio y la demanda del mensajero, Eteocles efectivamente se reconoce, pero como heredero de Edipo. Y dice: «Oh inmenso odio de los dioses, castigado por la locura divina, y linaje mío de Edipo, llorado por todos. ¡Ay de mí! Ciertamente ahora las maldiciones de mi padre son llevadas a su cumplimiento. Pero no es conveniente ni llorar ni afligirse, no sea que ciertamente se ha engendrado un goz más difícil de sobrellevar». Eteocles recupera aquella referencia al llanto que inaugurara la primera escena agonal entre él y el coro. En esta oportunidad, el rey, si bien registra que afligirse podría ser una alternativa posible para su situación, la descarta absolutamente. E inmediatamente la asocia con un temor acallado, que se encubre en una nueva proposición subordinada de Huerva-Timendi con elisión de su núcleo. Eteocles amordaza su miedo a un hipotético lamento, a una cadena de llantos que conduzca al goz fúnebre. Las primeras palabras del coro ante la imprevista coyuntura constituyen concretamente una evaluación de ese proceso emotivo no nombrado por Eteocles. Y le dicen: «El más amado de los varones, hijo de Edipo, no resultes, por causa de la cólera, semejante al que vocifera las peores cosas». Es interesante que el coro comience a juzgar el comportamiento de Eteocles recurriendo a una emoción negativa, como la cólera. A partir de ella, como punto de comparación, intenta convencerlo de que se diferencie de su hermano Polinices.
Pero Eteocles, sin modificar su creencia, que se confirma en la operación simultánea de ir calzándose las armaduras mientras habla, autovalida su emoción. Y dice, aunque precisamente alguien pudiera traer un mal, que sea sin vergüenza, pues es la única ganancia entre los muertos. Pero no dirás ninguna palabra gloriosa de cobardes e indignos. Las jóvenes se mantienen en el camino de la disuasión. En esta segunda parte de la tragedia, son ellas las que ponen en tela de juicio la emoción que impulsa a Eteocles hacia el ciclo de su destrucción. Como anota Sommerstein, si comparamos esta escena con los diálogos anteriores, la reversión en las posiciones es tan absoluta que este coro de jóvenes tebanas incluso se dirige a él como si fuera superior, en edad y experiencia. Le dicen, ¿qué has deseado, hijo? Que una obcecación que colma el ánimo y enloquece la lanza no te arrebate. Expulsa el comienzo de una mala pasión. La intransigencia de Eteocles se designa y juzga con una palabra extrema, cuya carga semántica negativa atraviesa la obra conservada de Esquilo. Ata o ate, obcecación. El uso de kakú erotos subraya cuán importante es en esta escena la evaluación de la emoción de Eteocles, tan trascendente como, en la primera escena de encuentro con las jóvenes, lo era la evaluación de la emoción del coro. Las jóvenes son quienes, ahora, señalan la desmesura emocional del rey, como puede verse en el empleo del adverbio hagan. Un deseo demasiado mordaz te aguijonea para cumplir la matanza de un varón de amargo fruto, de una sangre ilícita. Ante un rey inmutable y ya completamente armado, las jóvenes son explícitas y dicen a Eteocles aquello que él no puede, siquiera, verbalizar. El miedo. Tener miedo se presenta para Eteocles como una oportunidad doble, vivir y escapar al fatal destino de su Venus. Le dice el coro, pero tú no seas provocado, no serás llamado cobarde por haber cuidado bien tu vida, sino que la negra borrasca, la Erinia, saldrá de la casa siempre que los dioses reciban un sacrificio de tus manos. Finalmente lo intiman. Eteocles puede decidir si sosiega su desmesurado coraje. Quédate mientras es una posibilidad para ti, porque una divinidad, en el cambio del tiempo, mudada de decisión, podría llegar igualmente con un soplo más apacible, aunque ahora aún hierve. Eteocles se manifiesta determinado, y para ello recurre a una expresión física. Dice, por cierto, no me debilitarás con tu discurso, porque estoy excitado. Pero ellas insisten con la fuerza de la concisión. En efecto, un dios honra la victoria, incluso la cobarde. Como demuestra la observación atenta de esta escena, la evaluación sobre la emoción de Eteocles comunica, ante las jóvenes de Tebas y ante el público, información sobre sus intenciones y su comportamiento probable. Por eso, conspirando contra la razón, dice con determinación, es necesario que un varón armado odie este discurso. Según he demostrado a partir del análisis de estas dos escenas de 7 contra Tebas, la supuesta incapacidad de las mujeres para controlar sus emociones no siempre las relegaba a un papel inferior. En ocasiones podía conferirles una forma específica de autoridad. Nos vemos impulsados a concluir que no son las emociones en sí mismas las que tienen género, sino la forma en que se expresan o cómo se manejan. Por supuesto, surgen problemas metodológicos a partir del carácter ficticio de los textos literarios, pero como señala Sanders, la ficción puede demostrar la aceptabilidad social de ciertas expresiones emocionales. La falta de mesura emocional, contrariamente a lo que él mismo defiende en la primera parte de la tragedia, contribuye a diseñar a Eteocles como hijo de Edipo y nieto de Layo, ciego ante decisiones alternativas,
obcecado en cumplir la maldición. En 7 contra Tebas, aunque al comienzo parece querer proponerse lo contrario, es Eteocles quien es víctima de su emoción, la carencia absoluta de miedo y con ella de reflexión. En esta participación me propuse destacar que no solo estudiamos textos como historiadores, filósofos o filólogos para comprender las emociones, estudiamos las emociones para comprender mejor los textos. Ciertamente, como propone el equipo organizador de este simposio, el miedo revela la fragilidad de nuestra existencia. ¿No la revelan también el coraje en exceso, la vanagloria, la jactancia de pretender que podemos controlar todo o que somos un mero objeto de control? Gracias. Obrigado, professora. Excelente exposição. Então, nós passamos agora para a segunda apresentação e, no final, nós voltamos para abrir para o debate. Então, muito obrigado por nos brindar com essa beleza de apresentação. Sí. Então, eu passo agora para a professora Elaine Cristina Prado dos Santos, que é graduada em Letras Português e Inglês pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, graduada também em Letras Clássicas em Latim pela Universidade de São Paulo, onde também fez um mestrado em Letras Clássicas e doutorado na mesma universidade, e atualmente é professora adjunta período integral da Universidade Presbiteriana Mackenzie e assessora científica da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. A professora tem experiência na área de letras, com ênfase em língua e literatura latina, atuando principalmente nos temas Ovídio, Metamorfoses, Mito, o mito de Orfeu e literatura. Pertence ao corpo docente do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie e, como pesquisadora, participa dos grupos de pesquisa MINCEU, Visões da Antiguidade Clássica, e do grupo de Historiografia de Língua Portuguesa da PUC de São Paulo. Então, é com muito prazer que eu passo a palavra para a professora Elaine Cristina Prado dos Santos, que vai falar sobre a dualidade do medo de Medeia na tragédia de Sêneca. Então, passo a palavra, professora, fique à vontade. Muito obrigada, boa tarde a todos. É com muita alegria que eu estou aqui junto com todos vocês e quero agradecer, especialmente a Universidade Federal do Tocantins, pela oportunidade de estar aqui para que possamos discutir a respeito deste tema. Da mesma forma, quero agradecer imensamente a professora doutora Maria Aparecida de Oliveira Silva, que é uma grande amiga e que também está dando esta oportunidade para esse momento. O meu trabalho ele tem por título A Dualidade do Medo de Medeia na Tragédia de Sêneca. Eu passo a leitura agora do meu texto, um texto que ainda não está definitivo, então é um trabalho em construção, e o tema do medo, ele é bastante desafiador, para mim, porque nunca havia trabalhado efetivamente com o sentido de medo. E, ao tentar apresentar o tema do medo e da tragédia, eu estava a pensar especificamente na tragédia Medeia de Sêneca, principalmente pelo interesse que ele passa, pelo interesse pela alma de seus personagens, com sentimentos, paixões, conflitos no desenrolar da ação trágica. Quando procuramos estudar a peça de Sêneca, a Medeia, podemos perceber que em determinados versos, dos 919 até 53, é apresentada uma heroína complexa, retratada com sentimentos contraditórios. De um lado, nós podemos visualizar a mãe, o seu amor e seu coração. De outro, a esposa, irada, encolerizada por um espírito de feiticeira. Segundo Hermann, o fim das peças senequianas é altamente literário. Podemos perceber que Sêneca modifica e cria cenas a partir de um mito já consagrado. Por exemplo, em Medeia, a morte das crianças não é ouvida, como em Eurípides, mas ela é vista.
Por outro lado, a cena de feitiçaria narrada pela ama, né, ela é totalmente visual. É interessante perceber que nas peças de Sêneca, o protagonista surge logo no início da peça, e em toda a extensão de sua dor, uma dor que clama muito alto. A ação da heroína Medeia, ao matar os filhos diante do espectador, parece lenta em determinados momentos, mas ela é delineada, né, pelo estilo senequiano, por meio das falas das personagens. Parece que mais do que o desenrolar dos acontecimentos, o que interessa a Sêneca são os sentimentos das personagens, a luta intensa de impulsos contraditórios e de razão, de tal forma que as palavras no texto ganham vida e comandam a ação trágica. Por meio das palavras, é possível, né, que nós possamos ver a transformação do herói, e essa transformação é exatamente o cerne da tragédia de Sêneca. Pode-se ressaltar uma característica muito forte em Sêneca, que é a criação dessas suas personagens, o estudo propriamente de suas paixões. Quando nós falamos e pensamos na Medeia de Sêneca, nós podemos dizer que é uma peça em 1027 versos, né? Tendo por fontes Ovídio, Ênio, Apolônio de Rhodes e, logicamente, o Eurípides. Sêneca, ele vai mostrar a Medeia como uma feiticeira, neta do Sol, repudiada pelo marido e condenada ao exílio pelo rei. E com isso ela é levada a tramar e executar a sua grande vingança. Toda a situação da tragédia apresenta-se até o final do segundo episódio, e Sêneca vai lançar luz sobre o passado, iluminando, ressaltando a personalidade de Medeia como uma feiticeira, e os fatos que antecederam ao seu casamento com Jasão. Embora haja essa construção como um facho de luz que ilumina o próprio passado, nós podemos encontrar na peça uma projeção, algo que é projetado, na medida em que certos fatos passam a ser esperados e possíveis, como consequência de um presente que está se construindo, que se constrói, de um passado realizado e da própria personalidade da heroína em destaque. Quando nós mencionamos, quando na peça é mencionado o rei Creonte, ele vai ajudar a desvendar esse próprio passado. E, por sua vez, a feiticeira narra e justifica os seus crimes, contando exatamente a origem e lamentando uma felicidade já perdida. Ela se queixa da inconstância da sorte, mas ela não se arrepende, Medeia não se arrepende dos antigos atos, ou seja, ela não se arrepende dos seus próprios crimes. Pelo contrário, ela vai se glorificar de todos eles, né? Isto é Medeia. As personagens senequianas são caracterizadas desde o início da peça, dando-se a conhecer e dando-se a conhecer umas às outras. Mesmo Jasão, o grande amor de Medeia, pai dos seus filhos, que surge na cena 2, né, do terceiro episódio, ele é dado a julgar desde o prólogo, e fica muito bem caracterizado no segundo episódio. O espectador, todos nós, né, sabemos quase imediatamente que Jasão, ele é odiado, ele é amado e ele é defendido. Ele é retratado exatamente como humano, um ser humano, com todas as fibras, com todas as suas emoções, e embora ele é demonstrado, pelo menos na fala de Medeia, como fraco, né? Embora tenha sido comandante dos comandantes. Mas ele tem simpatia tanto do rei quanto do coro. Segundo Jasão, na peça, ele sacrifica o primeiro casamento, por amor aos filhos. E essa declaração, né, desse amor feita por Jasão é que irá determinar a mais cruel vingança da Medeia como esposa, ou seja, a morte dos próprios filhos. O rei Creonte, por um lado, ele é visto, né, sob três aspectos: através da própria opinião da Medeia,
ela vai dizer que ele é orgulhoso pelo seu império, através da sua própria opinião e através da atitude em relação à heroína. A Creonte, o rei, ele se demonstra, né, como um autoritário, embora permite, né, e dá voz à própria Medeia. E afirma a Medeia que as crianças ficarão bem, que ela pode ir embora, que as crianças vão ficar muito bem, né, após a partida de Medeia. Entretanto, ele como rei, né, diante de Medeia, ele vai ceder. E ele vai conceder um dia a mais de permanência, né, de Medeia em seu reino. Por outro lado, nós temos a figura da ama. Ela tenta, mas sem sucesso, moderar os impulsos de Medeia como feiticeira. Ela tem um caráter duplo. Medeia, a ama se apresenta dessa forma, não é? Por um determinado momento, ela concorda com a vingança, em outros momentos, ela vai aconselhar a fuga. Nós percebemos, né, que ela se apresenta, a ama, como alguém que vai auxiliar na preparação de todo um crime. E mais tarde ela volta a aconselhar a Medeia a fugir. É interessante pensar na postura da ama, né, exatamente nessa sua conduta. É como se ela se apresentasse como um duplo, ou uma sombra da própria heroína Medeia. E no final, logicamente, ela vai partir com o carro, né, do sol. A ama vai reforçar esse caráter de dualidade da própria Medeia, como se fosse um reflexo, né, de um espelho em refração, ou seja, vai e volta, imprimindo um caráter, né, dual na ação. Segundo as palavras de Maria da Glória Novak, Medeia é uma das maiores criações de Sêneca. E segundo a pesquisadora e estudiosa, ela vai dizer assim, inumana, ou seja, tem atitudes que não são humanas, né? Uma vez que se caracteriza demasiadamente a feiticeira. Mas ela poderia atingir a humanidade, ela poderia ser humanizada, não é? Pela razão e pela virtus. Mas nós podemos perceber que ao longo de toda a peça, Medeia, ela quer priorizar este lado que poderíamos chamar de uma atitude desumana, ao enfatizar exatamente todo este seu lado criminoso, esse lado, né, por esse passado repleto de crimes. Ainda segundo as palavras de Novak, é notável que Medeia empreende, né, sua luta para permanecer fiel ao seu passado de crimes. Ela quer demonstrar esse lado criminoso e acaba empreendendo uma luta com sua consciência, ou seja, existe, né, um fluxo de consciência, não poderíamos chamar de fluxo, mas existe uma luta de consciência, né, a ponto de ela ter lampejos de humanidade. Né? Quer dizer, ou seja, a Medeia ela está envolta de pensamentos contraditórios, mas esses lampejos de humanidade são vencidos ao final. Nós podemos, assim, quanto à própria estrutura da peça, ainda reportando-me a Maria da Glória Novak, as suas considerações são feitas a partir de Hermann. Ela vai dizer que a estrutura da peça ela tem 5 episódios, não é? O primeiro como um prólogo e a última cena do quinto como um epílogo. E, assim, nós temos um prólogo, não é? Que vai se estruturar nos primeiros versos, o segundo prólogo, mais ou menos, dos 116 a 300 versos, o terceiro, de 380 a 578, o quarto, de 670 a 848, o quinto, de 879 a 1027 versos, e, logicamente, o epílogo inserido neste quinto episódio. No primeiro episódio, ou prólogo, nós podemos observar, né, uma prece às divindades superiores e inferiores, caracterizando Medeia, que passa da invocação aos deuses e a um desejo cruel de agir.
ao desejo de vingar-se, porque o marido abandona Medeia e vai desposar a filha do rei. E, ao relatar tudo isso, ela vai se lembrar dos antigos crimes que lhe parecem agora pequenos, porque ela vai dizer assim, que naquela época ela era inexperiente. E ela quer, né, dentro dos versos, no verso 31, ela vai dizer que ela quer a adesão do universo à sua dor, que quer para si o poder do sol, de tal forma a pedir, deixa de lado, entre aspas, né, deixa de lado o medo feminino, palavras de Medeia, e reveste teu espírito com todas as crueldades do Cáucaso. Se nós nos detivermos na palavra que deixa de lado o medo feminino, é como se, para realizar tamanho crime e vingança, é necessário deixar de lado o medo feminino, porque provavelmente, né, segundo a peça, pensando exatamente na questão do medo, que se ela fosse cometida, a Medeia, por esse medo feminino, quer dizer, este medo interno, com certeza ela não realizaria tal empreitada. Parece que é necessário, segundo a peça, arrancar todo esse sentimento de medo para cumprir tal vingança, tal tamanho, né, de vingança. E no segundo episódio, há uma apresentação da ama, que é uma figura muito característica aqui na peça de Medeia, que ela vai interpelar a própria Medeia e vai dizer, entre aspas, onde irá cair o peso do seu ódio? Onde irão parar as suas ameaças? Seu furor transborda. Vejo o indício desse furor. Possam os deuses desmentir os meus pressentimentos? Então, nós já percebemos uma ama que está completamente preocupada e vê a desmedida, né, do que vai causar, ou do que vai fazer, o que vai se vingar a própria Medeia. Da mesma forma, Medeia vai se dirigir ao rei Creonte e vai dizer, Jazão teve medo. Teve medo de Creonte? Ela vai perguntar. E ela vai dizer assim, em forma explicativa, pois o verdadeiro amor não tem medo de ninguém. Segundo a peça, quando se há um verdadeiro amor, não se tem medo. É audacioso, é corajoso. Ou seja, é capaz de fazer tudo em nome deste verdadeiro amor. E se Jazão teve de ceder à força e dar-se por vencido, né, vai se casar com a filha do rei, né, e quer que a primeira esposa vá embora, pelo menos ele podia, né, ter procurado a sua própria esposa Medeia e falar-lhe uma última vez. São as próprias indagações e reflexões de Medeia. E disso, segundo o texto, ele também teve medo. Ou seja, nós temos a retratação de um Jazão temeroso, medo, e nós fazemos mais uma vez a indagação, né? Se o verdadeiro amor, né, não tem medo de ninguém e de nada, segundo o texto, será que Jazão ama verdadeiramente, né? Ele tem medo, ele não é audacioso. Como genro do rei, ele podia adiar este momento, né, cruel desse desterro, né? E Medeia, né, empreendida de tamanha coragem, porque ela é toda revestida desta coragem, só que é uma coragem com uma ira total, ela é uma mulher irada, ela é encolerizada, ela vai dizer, entre aspas, irei até contra os deuses e tudo revirarei. Então, Medeia apresenta nesta fala um Jazão que não tem coragem de enfrentar uma situação e procurar a esposa, né, para poder falar exatamente a verdade. Ou seja, ele é retratado como um homem altivo, mas temeroso, entre aspas. Disso ele teve medo, esse homem tão altivo.
Esse segundo episódio prepara exatamente o momento da catástrofe, na medida em que o rei vai conceder a Medeia mais um dia para preparar o exílio. Tempo suficiente para que uma mulher, né, completamente encolerizada, enraivecida, irada, não é? É um tempo para ela poder arquitetar e realizar a sua vingança. E ela vai dizer, né, para si mesma: todos eles, têm medo de mim. Né? Interessante que ela vai dizer, né, o verdadeiro amor não tem medo de ninguém, mas todos que estão à minha volta, eles têm medo de mim. E ela vai dizer ainda: vamos, tenha audácia, ponha em prática tudo o que é possível a Medeia, e até o impossível. Ou seja, como se ela se colocasse num patamar acima de tudo e de todos. No terceiro episódio, primeiro a ama vai descrever a ira dessa mulher feiticeira, vou chamá-la desta forma, não é? E enche-se de temor, entre aspas, vai dizer, transborda o furor. E ela vai dizer: minha alma está espantada, cheia de horror. É iminente uma grande desgraça. Quanto mais cresce o seu desumano furor, tanto mais ela mesma exalta e encontra. Embora a Medeia prometa vingar-se e cometer atos terríveis, ela ainda vai, mesmo assim, com total cólera, ela vai pedir a Jazão que fuja com ela. Né? Porque ela vai dizer que ela sente este verdadeiro amor, né? Mas o marido não cede à sua súplica, e a vingança toma conta do seu próprio espírito. E a ama vai dizer: Eila, ressoam seus passos furiosos e sua voz. As primeiras palavras fazem tremer o mundo inteiro. É interessante quando nós percebemos isto, nós podemos dizer que as palavras de Medeia são tão incisivas e audaciosas que o mundo treme diante do texto, né? Medeia, incentivada pelo crime, pede auxílio à ama para a realização. E aí nós não temos ainda a catástrofe. Nós percebemos no monólogo da ama, ao descrever a feiticeira, entregue totalmente a esse ato de feitiçaria. Então, neste momento, nós vemos uma Medeia como uma própria feiticeira, agindo e rememorando antigas façanhas, e, por fim, implorar para Hécate o sucesso da vingança. O quinto episódio põe o espectador diante da catástrofe e do epílogo. E na primeira cena do quinto episódio, o mensageiro vai contar ao coro que o palácio do rei está em chamas. O rei e a filha mortos, e que o crime é sobrenatural, pois a água aviva o fogo. Nós vamos ter uma Medeia feiticeira que quer atingir mais perto Jazão, relembrando todos esses crimes, né? Dizendo para ela mesma que naquela época ela era inexperiente, ela era jovem, mas que agora ela é Medeia. E ela vai dizer: vamos, faze de maneira que se saiba como eram insignificantes e vulgares os crimes praticados para favorecer alguém. Meu ódio não foi senão um prelúdio. Agora, só agora sou Medeia. Meu talento tornou-se grande no mal. Então, nós podemos perceber, ao ler a peça e ao comentá-la, que se define aqui um caráter dual, uma dualidade de Medeia. Primeiro, ela se apresenta dizendo não saber. E ela vai dizer: não sei o que minha alma feroz decidiu em seu âmago, e ainda não ousa confessar a si mesma. Imediatamente ela vai dizer que sabe e que irá fazer, ou seja, deve sacrificar os filhos. Vós, que antes, meus filhos, vós deveis expiar os crimes de vosso pai. Né? Ou seja, um horror vai bater, né, em seu próprio coração. E ela está entre impulsos contraditórios. Ela vai dizer: por que sou arrastada por impulsos contraditórios entre o ódio
e o amor. Embora diante dessa dualidade que se expressa, Medeia vai sacrificar o primeiro filho. Nós conseguimos depois ouvir a própria chegada do Jazão, dos soldados, sem abandonar a ama. Ela vai se refugiar num lugar bem alto, né? E no epílogo, logo no início, ainda não se apagou totalmente essa dualidade que é expressa da própria heroína. Ela tem lampejos, né, de humanidade, como se exultasse, né, com o primeiro crime, mas, porém, ela hesita em prosseguir, e é como se nós tivéssemos uma inumanidade, né, dita isso por Maria da Glória Novak, que ela encontra resistência para vencer finalmente. Então, conforme a Novak, ela vai dizer que o epílogo é brutal. Medeia, totalmente feiticeira, como em um passado, inumana, porque dominada completamente por uma ira, foge pelos ares, né, num carro conduzido pelas serpentes, né? E a peça vai terminar com as palavras de Jazão. Sim, vai pelos infinitos espaços do céu, para provar que não há deuses lá onde tu te elevas. Conforme Novak, se é verdade que o homem se une a Deus pela virtus, como pretende Sêneca, não pode mesmo haver deuses, né, no caminho da Medeia. Interessante é perceber a dualidade que se apresenta em Medeia diante do mais hediondo crime, o infanticídio, né? Ela mata os seus próprios filhos. Então, Medeia, como esposa, quer realizar a sua própria vingança. A sequência que nós temos é clara, né? Ela matou Creusa antes que ela pudesse dar a Jazão filhos para que ela pudesse matar. Da mesma forma, Jazão vai se tornar para ela um estranho. Então, Medeia fala consigo mesma: eles devem ser mortos, os filhos. Não são meus. Eles devem morrer. São meus. Porque sou arrastada por esses impulsos contraditórios. Nós podemos perceber aqui nessa dualidade retratada pelo próprio pronome possessivo. Não são meus, são meus. Dualidade que imprime a uma mulher, a uma mãe, que não abre mão no sentido de posse. Quer dizer, são meus, mas não são meus. E Medeia vai dizer: eu gosto do castigo, poina, com sentido de vingança. Castigo que vai se impor. Então, a heroína, ela se vê com o direito a uma reparação exemplar, de acordo com os crimes passados. E ela vai dizer assim: e justa razão, é o crime supremo, eu o reconheço. Deveis expiar os crimes de vosso pai. Este é o modo de vingança. Medeia afirma reconhecer o crime supremo e enfaticamente vai afirmar, entre aspas, é preciso que minha alma se prepare para isto. Dito com veemência, com uma carga, né, de com uma carga semântica muito expressiva, ela diz: não é só o último, senão também o maior. O que atinge o grau supremo, né, é o maior crime contra a própria natureza, né, a mãe matando os próprios filhos, e deve ser cometido segundo, né, um jogo dual entre, né, o que vai em seu coração e o próprio espírito, ou seja, é o próprio espírito que vai comandar e que vai realizar esta vingança. Então, Medeia, ela não está sozinha, né? É como se ela tivesse o seu próprio espírito e ela se destaca deste espírito. Expressa-se essa dualidade, né, retratando todo esta passagem, este passo. Ela se reconhece exatamente como uma mãe, em primeira pessoa do singular, por meio do pronome possessivo, meu, e vai se opor a um ânimo, ou seja, esse ânimo que vai impulsioná-la, que vai guiá-la, né, a fazer, né, e que empreende toda uma luta interna. Ou seja, uma luta que se trava na própria heroína.
Não só de um lado está a mãe, e de outro lado está a esposa. É como se nós tivéssemos uma mãe, uma mulher bipartida. Ao reconhecer as crianças como seus filhos, ao repugná-los como filhos de seu próprio inimigo. Uma dualidade que vai se expressar: morram, não são meus. Percam-se, são meus. Como feiticeira, ela dando vazão a este seu lado, ela se julga com direito sobre os filhos, até mesmo para matá-los. Nós poderíamos dizer que se instala na própria Medeia um espírito desumano que vai tomar efetivamente esta decisão, que é matar os próprios filhos. E aí ela, sob intensa emoção, ela se descreve, né? O horror fez bater meu coração. Os meus membros tremem pelo gelo. Meu peito sente calafrios. O quadro é nítido, né? Nós temos um horror que feriu o próprio coração. Ela sente um coração que foi e que está ferido, de horror. E da mesma forma, o seu corpo vai se entorpecer diante deste frio, ou seja, o corpo que começa a se entorpecer. A imagem que temos aqui projetada é um coração que foi golpeado, que estremeceu o peito. O frio começa, né, a enregelar todos os seus membros. É como se nós tivéssemos um processo gradativo aqui de até endurecimento, né? Dentro dessa imagem que se projeta, a própria Medeia vai dizer: o ódio a abandonou e o amor vai reaparecer. Interessante isso, não é? É como se ela quisesse afastar toda esta ira, toda esta cólera, e vai dizer: afastando a ira, mantendo-se afastada, né? É como se no momento em que ela consegue afastar esta cólera, nós temos a mãe. Depois de ter a ira afastada, a mãe volta com toda a força, expulsando totalmente a esposa. E Novak vai dizer: a esposa toda, com sua mágoa, seu desejo de vingança, dá lugar à mãe. Ou seja, são aqueles momentos contraditórios. Será que eu vou matar? O que fizeram os meus filhos, não é? E ela vai dizer para ela mesma: eu mesma derramaria o sangue de meus próprios filhos e de minha descendência? Ou seja, a mãe se reconhece e sente aqui os filhos como seus. E ela vai proclamar, né? Inspira-te melhor, ó minha demente cólera. Este espantoso crime deve ficar longe do meu pensamento. Embora ao fim ela não realiza, né? Ou seja, ela vai, né? Efetivamente ela vai matar, né? Nós temos uma expressão que diz exatamente um demens furor, né? Uma demência, um furor demente, né? A Medeia se reconhece e se expressa como mãe, mas ela tem consciência dessa irracionalidade desta própria fúria. Ou seja, é a monstruosidade, né, desse crime contra a própria natureza, né? E ela vai dizer: eles não têm culpa, não fizeram nada de mal. Então, a mãe, neste momento, se refere aos filhos em um tom que poderíamos dizer assim, de tristeza, de piedade, como mãe investida, não é, de seu caráter completamente humano, ela vai sentir os filhos como seus. E humanamente ela é acometida por esse sentimento de piedade, né? E ela vai, e como a própria Medeia, ela vai dizer: o crime é Jasão, não sou eu, o crime é Jasão. O pai, e maior crime. E aí ela se volta para ela mesma, após ter dito que o crime é o Jasão. Mas ela vai dizer depois:
e o maior crime é Medeia, a mãe. Ter Jazão por pai e Medeia por mãe não é um crime, mas é uma desgraça, né? E ela reafirma, né? Eles devem ser mortos, não são meus. Devem morrer, são meus. A heroína sente os filhos como seus e não seus. Em ambos os casos, eles devem morrer, pois já estão perdidos para a mãe. E ela confessa que os filhos estão livres de qualquer culpa. Eles são inocentes. E ela diz, confesso. Em um sujeito que reflete a figura da feiticeira, um espírito vingativo que se encontra implícito, não é? Na expressão Medeia Mater, a mãe. E ainda ela vai dizer, né, no verso 936, et frater fuit, e que deseja a vingança, ou seja, também foi o meu irmão. O meu irmão sofreu em um passado, né, pelos meus crimes. E aí vai surgir, né, um dado novo. Eu não tenho apenas a esposa, mas eu tenho, né, a própria irmã que quer se vingar, né, de todos os crimes. Então, diante dessa imagem de mãe e de irmã, né, e ela vai dizer por quê, né, o espírito ainda vacilas. E, mais uma vez, nós temos, né, esse caráter de dualidade, né, a mãe sendo vencida por todos esses sentimentos, e ela vai dizer, por que lágrimas banham o meu rosto? Por que sou arrastada por esses impulsos contraditórios? Né? É como se ela tivesse dentro dela uma grande agitação, um grande turbilhão. E aí o próprio Sêneca vai fazer uma comparação entre o fluxo e o refluxo das ondas do mar e os ventos agitados. Né? Então, nós temos, por um lado, o espírito da feiticeira, de outro, um coração humano, né? Por um lado, nós temos a ira e de outro, o amor. A mãe vai se revelar, né? Mas ela é investida por todo este horror, por todo este terror, e, logicamente, ela vai chegar a matar, né? As próprias crianças. Então, nós temos aqui algo que vai nos dizer que, de novo, né, cresce a dor e o ódio. Nos versos de 952 a 53, ela vai dizer, torna a procurar a mão constrangida, a antiga Erines. E nós podemos perceber um contraste, né, entre a mão constrangida, que seria da própria mãe. E, por outro lado, né, nós temos aquela que não deseja ferir. Né? Nós temos, ou seja, a mãe não quer ferir, mas a vingança da esposa é maior. Né? A esposa, essa vingança vai se ampliar. Então, Medeia lutou consigo mesma, né, e viu dentro do seu próprio ser o amor e o ódio, a piedade e a ira. E ela vai ser dominada por tudo isto. E como o texto mesmo diz, Erines vai vencer. E ela diz, apodera-se de meus braços, é levada pela ira que a comanda. Medeia vai dizer, secor, eu sigo, simplesmente eu sigo. A Medeia mãe, a Medeia humana, a Medeia coração, ela é totalmente vencida neste momento. A ira identifica-se o espírito, identifica-se a antiga Erines. Identifica-se Medeia inumana, a Medeia esposa, né, encolerizada, a feiticeira. E a sorte dos meninos, né, está lançada. A mãe é arrastada pela esposa, cometerá esse crime contra a própria natureza e permanecerá feiticeira e fugirá neste carro. Resumidamente, ou até mesmo em suma, nós poderíamos dizer que nós conseguimos visualizar momentos diferentes no percurso da Medeia, né? Primeiro, nós temos uma decisão da própria vingança maior.
O último crime deve ser preparado pelo espírito. Depois nós podemos perceber um enternecimento por parte da heroína, em que ela pede que seja afastada a ira e que volta à própria mãe. Em um terceiro momento, nós teríamos, assim, o desejo da Medeia de justificar um novo crime, ou seja, existem justificativas para esse próprio crime. Né? Embora as crianças sejam inocentes, ela vai dizer, eu confesso, mas eu preciso vingar, inclusive, a morte do meu próprio irmão. E a indecisão, né? Ou seja, a ira põe em fuga a piedade, a ira. E, por fim, ela é dominada, né, por esta irracionalidade, e ela vai dizer, percam-se para o pai, estão perdidos para a mãe. E todo este passo, todo esse percurso da Medeia é de uma luta, né, entre uma Medeia, que poderíamos chamar de desumanizada, pela própria ira, a ponto de poder cometer este crime. E a própria Medeia humana, a mãe, a Medeia, né, que está entre a razão e esta emoção interna de mãe. Né? Após fazer esta leitura sobre a tragédia de Medeia, embora seja mais um ponto de reflexão e um ponto mesmo de leitura, nós podemos perceber que, ao querer a adesão do universo à sua dor, ao querer para si o poder do sol, ela vai clamar, deixa de lado o medo feminino, pois só assim será capaz de revestir o seu espírito com todas as crueldades. É como se o medo, né, se ela tivesse sido imbuída deste medo, ela não faria determinadas coisas. Ou seja, para realizar tamanho crime e vingança, segundo a Medeia, é necessário deixar de lado o medo peculiar da mulher, pois com o medo não realizaria tal empreitada. Para a Medeia, é necessário arrancar todo esse sentimento para cumprir a sua vingança. E, por sua vez, segundo a palavra, a voz da Medeia, Jasão é aquele que sente medo, embora seja um homem altivo, ele sente medo. Enquanto as palavras de Medeia, a sua voz, fazem tremer o mundo inteiro, em suas indagações a respeito do Jasão, ela vai dizer que o verdadeiro amor não tem medo de ninguém. Por mais que tenha sido investida de ira, de cólera, e em seu ânimo reacende esta feiticeira que vai abafar o sentimento da máter, da mãe, né? Dessa natureza muito mais íntima, ela se diz, não tenho medo de ninguém, e o mundo todo a teme. Ela é impulsionada por um amor que se diz verdadeiro, que não tem medo de nada e de ninguém. Ou seja, não ter esse medo feminino transforma a Medeia, não é? Em pura cólera e ira vingativa, tomada de um arrojo total. Medeia, como feiticeira, é capaz, né, por este amor desmedido, envolvida, né, de completa ira e de cólera, ela é capaz de matar os próprios filhos, né? Impulsionada por este amor, por essa paixão desmedida. Abafa-se, né, a mulher mãe e dá vazão a esta vingança tão cruel. Muito obrigada. Obrigado, professora Elaine, pela belíssima apresentação, as reflexões que a senhora traz aqui para a gente discutir junto com a professora Maria del Pilar, também uma outra tragédia, os 7 contra Tebas, né? Eu acho que o tema terminou se adequando, se harmonizando muito em relação às duas falas, né? E principalmente, talvez costurado por esse tema do medo, mas também da fúria, né? Do gênero, do feminino, do masculino,
Mas antes de fazer algum questionamento, sei que aqui no chat já tem pessoas que estão com a mão levantada, as pessoas vão se aquecendo. Eu gostaria só de fazer um comentário com uma pergunta e talvez as duas professoras pudessem comentar, que é exatamente reunindo essa noção dessa contradição. Ok, Rosilene, tudo bem. Dessa ideia de contradição ou de dualidade que a professora Elaine traz a partir da Medeia do Sêneca, né? E quando nós pensamos na figura da fúria, né? Como um elemento destruidor, que na tragédia Os Sete contra Tebas, ela aparece como destruidora de tudo, né? Então, nós temos ali uma relação que talvez se aproxime um pouco mais de Medeia, mas ela tem essa contradição quando nós pensamos nessa figura da Fúria, ou da Eríneas, no final, por exemplo, da Oresteia, né? Quando nós temos essa dica que ela é reparada, né? A Fúria termina também se tornando mais, digamos assim, afetuosa, né? Então, nós poderíamos até pensar, e aí é isso que eu gostaria de perguntar para a professora Pilar, e também a professora Elaine poderia comentar, se nós teríamos aí uma figura contraditória desse feminino, em que a fúria se mostraria, né, como uma mãe mais terna, né, que está sempre pronta para matar, né, e vir em defesa, mas daqueles que ela ama, por exemplo, né, seja a reparação da justiça de Zeus através da fúria e da força na guerra por Ares, né, pelas maldições imprecadas, etc. E aí nós teríamos como pensar essa figura do Eteocles, né, exatamente como esse homem furioso, como ele está, e aí tiraria dele, talvez, essa responsabilidade de uma figura misógina, né, mas teríamos que considerar, e aí eu gostaria que a senhora comentasse, professora Pilar, se nós poderíamos pensar em Eteócles muito mais como uma pessoa moderada no sentido de ele saber de quem ele é filho, já que ele é filho daquele que é filho da fortuna, de Édipo, que também, por sua vez, foi amaldiçoado, né? E essa maldição ele transmite aos filhos, e daí esse Eteócles, ele teme muito mais em agir para que possa evitar acontecer com ele aquilo que aconteceu com o pai, por exemplo, né? E aí, pensando na ideia das emoções e do medo, porque quando começa os Sete contra Tebas, nós temos ali dois limites, né? De um lado, de dentro da cidade, nós temos o canto, o luto, né? E fora da cidade nós temos aquele barulho da guerra, né? Então, isso já está posto. Quando a senhora traz a questão do gênero, né, do masculino e feminino, e essa imprecação do Eteócles, me parece muito que ele está muito mais preocupado em não se deixar ser arrastado por essa fúria, né? E por isso ele se coloca mais veementemente, né, contra esse discurso feminino, que aí eu acho que borraria essas fronteiras de gênero, né, de masculino e feminino, e que dentro das emoções, como a senhora própria mencionou a partir do David Consta, essas emoções elas têm um papel cultural também bastante forte. Então, pensando nesse comentário, eu gostaria que vocês, se pudessem, tanto a professora Laine quanto a senhora, a professora Maria Pilar, pudesse comentar um pouco mais a respeito dessa dimensão, nessas duas peças, pensando nessa cidade de Tebas, né, nessa ação de Medeia, já que Medeia é posta também nessa tragédia, muito mais como uma divindade do que como uma mulher, né? Então, pensando nessa contradição toda, ou talvez como uma metáfora, para pensarmos aí algo que é do humano, mas que deveria, em tese, racionalmente, estar fora do humano.
Permiso, ¿eh? Voy a tomar la palabra primero para ver si entendí bien por dónde viene el comentario o la pregunta. En primer lugar, respecto del tema de la furia, solamente aparece tematizada en esta palabrita que yo cité en uno de los versos y no es obviamente no es la emoción que caracteriza el lado interno de los defensores de Tebas, ¿no? Como bien señalás vos, Orlando. Sí, la furia es la que caracteriza a los guerreros que describe el mensajero del lado de fuera de Tebas. Eso verdaderamente. Es curioso que el tema de la furia se mencione, o el tema de la cólera, ¿no? Orgen, la palabra que cita el coro, cuando quiere evaluar esa emoción que, como yo decía, no está nombrada, que padece Eteocles una vez que se anuncia la presencia de Polinices del lado de la séptima puerta. Es curioso que aparezca esa emoción mencionada, la cólera, porque convierte a Eteocles en alguien más parecido a los que están fuera, ¿verdad? A aquellos que son culpabilizados, digamos, desde el lado de la visión que propone la tragedia, por ser los atacantes de la ciudad. Creo que en ese sentido ahí hay un tejido de emociones, un tejido que se produce muy interesante, que si bien no tiene que ver estrictamente con el tema del miedo, sí toca esta cuestión con la cólera desmedida o con la furia, de este coraje peligroso, de este coraje desmesurado, ¿no? Parece ser que es en esta construcción dinámica de las emociones de la que yo intentaba hablar, la cólera es como una suerte de gatillo, de disparador, de chispa, no sé si se entiende eso en español, que enciende ese fuego del coraje desmedido y que lleva en este caso a Eteocles a su muerte, y también, del otro lado de la muralla, a Polinices a la suya, ¿verdad? Lo mismo ocurre con todos los otros guerreros que son descritos de esa manera. Eso como para ampliar un poco ese pensamiento que trae tu comentario. No sé si puedo agregar algo más, ya que la furia o la cólera no es la emoción que he tratado particularmente en el trabajo, pero sí siento que es interesante cómo se establece una suerte de ruptura de esa muralla, ¿no? Una ruptura en el lenguaje, Sim. al mencionar esa otra emoción. Obrigado, professora. Professora Elaine. Eu perdi o início da pergunta porque minha internet havia caído. Mas em relação à questão da própria fúria de Medeia, porque a senhora também mencionou bastante a ideia de agir pelo verdadeiro amor, né? Então, se pensarmos que Medeia é essa mulher que ama demasiado, né? Então nós poderíamos pensar quase a Medeia como uma personificação quase de uma Erinha, né? Mas uma Erinha que metaforizaria ali uma espécie de mãe, né? Uma mãe mais terna, né? Já que o intuito ali talvez fosse fazer, né, alguma justiça, né? E se pensarmos nesse caráter da fúria, né, ou da Erínia, que ela age, né, como se fosse uma mãe, para defender aqueles que ela ama, né? De certa forma ela estaria defendendo aquilo que ela ama demasiado. São seus, mas já não são mais seus, né? Então ela estaria agindo mesmo dentro desse espaço de força, né? Ela estaria agindo como alguém que ama demasiado também os próprios filhos, mas também Jazão, e daí adviria o fato de não ter medo, né? Ela não teria medo, pelo menos no nível da linguagem, de perder os filhos, né? Já que
que ela os ama definitivamente, e de certa forma ela já perderia, o que é quase quase um exercício retórico, né? Não importa o que ela fizesse, ela iria perder da mesma forma, matando ou não matando esses filhos. Imagina. E eu não consegui ouvir no final a sua pergunta. Em relação à Medeia, é interessante nós observarmos exatamente esse caráter contraditório, esse caráter de dualidade que se expressa de uma forma intensa na peça. Por um lado, se coloca uma mãe que percebe os filhos, que ama os filhos, mas que ela está em um conflito interno muito grande. Esse conflito é gerado exatamente pela questão da ira, da cólera, um conflito marcado pelo sentimento da própria traição e que ela dá vazão. Então, no momento que nós temos, por exemplo, o sentido de fúria, é uma fúria que ela deixa-se dominar. Quando nós temos no latim o verbo assim, secur, eu sico. É como se pelo menos é como se ela se entregasse exatamente a esta fúria. Ela é dominada por esta fúria. E no momento que ela é dominada por esta fúria, ela não diz assim o meu ânimo. Ela não tem um pronome possessivo. Interessante que ela vai dizer o ânimo simplesmente, é como se que o espírito fosse que se guiar, fosse guiado por esta grande fúria. E o seu íntimo, no sentido de mãe e de maternidade, ela vai chamar de mater mesmo, mas no sentido de meus filhos. Isso é interessante na própria Medeia. Agora, que é um tema que quando me foi falado, né, que nós poderíamos falar a respeito do medo, eu nunca havia pensado em termos de Medeia, em um sentido assim de medo. Eu havia pensado exatamente na mulher, né, numa mulher traída, numa mulher que acaba matando os seus filhos, e ela é acometida por esta fúria, por esta, entre aspas, por esse caráter que poderíamos chamar de desumano, mas sabemos que não é, ou seja, é algo muito maior, é além dela mesma. Então, é como se, e o Sêneca vai dizer isso muito bem, é como se ela saísse do patamar da própria humanidade e ela vai para a esfera do que é ser uma feiticeira, ou seja, envolvida e acometida por todo esse sentimento. E mais do que isto, ela vai para um lugar onde os deuses não estão, ou seja, é como se ela não atingisse nem essa sacralidade. Então, ou seja, é uma fúria insana do que ela faz, ou do que ela é acometida como mulher, né? Ou seja, ela vai dizer, para eu poder realizar tudo isso, eu não posso ter medo. Então, ou seja, a fúria, ela é muito maior do que o próprio medo, porque o medo é uma forma de você, quer dizer, isso nós pensando hoje, como pessoas de um século XXI, não é? O medo me dá uma retaguarda, é como se eu me sentisse muito mais segura. Então, ou seja, não tendo este medo, ela se torna completamente poderosa e capaz, né, de cometer essa atrocidade. Isso é diante do texto clássico, né? Mas é diante ainda de muitas reflexões a respeito do medo em uma antiguidade, a respeito do que vem a ser a Medeia em uma antiguidade. Acredito que eu tenha respondido. Sim, muito obrigado, Eu professor. que agradeço. Então, mais alguém no chat? Tem alguma pergunta? Bom, então eu não sei se a Juliana, a Maria Aparecida querem fazer alguma questão, estamos indo para o final da live, né, às 18h30, que termina, nós temos 7 minutos, então se alguém quiser ainda fazer alguma pergunta, nós teríamos a última pergunta, se não, eu, da minha parte, gostaria já de agradecer, foi excelente estar aqui com
as duas professoras falando de um tema tão pertinente, inclusive para pensarmos questões, né, que são do mundo antigo, mas são novas, continuam novas para nós ainda hoje. Então, eu vou, só para termos de encerramento, eu passo, então, a palavra para a professora Maria del Pilar, para que ela possa fazer os encerramentos finais, e depois a professora Elaine para fazer também os seus comentários finais. E, desde já, muito obrigado, espero que a gente se encontre em outros momentos, né, para além da tela do computador, que a gente possa estar presencialmente em outros eventos, né, pessoalmente. Então, muito obrigado. Simplemente volver a agradecer la invitación, sobre todo la oportunidad de pensar un tema que, como les decía al comienzo de esta participación, no había pensado estrictamente en 7 contra Tebas. El tema del miedo es un tema evidente en la tragedia, por lo que intenté tratar en esa primera parte de la escena, es el tema debatido de esa tragedia. Y la invitación que recibí de este simposio tan interesante me hizo indagar, me hizo bucear un poco más en ese tema del miedo y gracias a esa invitación y a esta provocación a investigar un tema que no había investigado precisamente por esto, porque es un tema muy estudiado ya en la tragedia, pude llegar a este otro costado, que es qué es lo que siente Teocles. ¿Por qué es importante en esa escena el miedo de ellas, como se llama la comunicación, ¿no? ¿Es lo importante el miedo de ellas? Esa es una pregunta con la que sigo quedándome para seguir pensando. ¿Es eso lo que quiere mostrarnos en el espectáculo, el miedo de ellas? ¿O es algo de él que quiere mostrarnos? Así que les agradezco mucho porque puedo seguir pensando temas que no había pensado en la tragedia. Muchas gracias y a disfrutar de las siguientes participaciones. Y perdón por estos altercados domésticos que son propios de la virtualidad. Exato. Não se preocupe, professor. Não há desculpa para o que não precisa. Professora Elaine? Peço desculpas, porque eu estou aqui no celular, então não está meio ruim. Vocês conseguem me ouvir? Sim, estamos ouvindo bem. Tá, perfeito. Então está ótimo. Então, na verdade, o que eu quero é agradecer a todos vocês por eu ter tido a oportunidade de falar aqui no Simpósio de Filosofia e Literatura Clássica, e estar, assim, envolvida, né, com este novo, eu vou colocar assim, com este novo desafio, que são essas reflexões a respeito do medo. E o simpósio, ele me proporcionou exatamente essa investigação, trabalhar com o texto da tragédia de Medeia, e eu só posso agradecer, porque eu acredito que o estudo, ele não se encerra, mas ele é uma continuidade para novas reflexões. E o melhor disso tudo é trabalhar com o texto clássico e poder compreender. Veja que tanto nesse universo grego quanto latino, nós podemos estender as nossas mãos, nós podemos nos unir e verificar que as questões, elas estão muito próximas, né? Por mais que estejamos falando de fúria, de medo, são questões de uma antiguidade que nós conseguimos trazer para o momento presente. Então, eu quero agradecer muito por ter ouvido a professora doutora Maria del Pilares, muito feliz por sua fala, e por todos que estão aqui, né, que nos ouviram, e que foi possível, né, promover tantas reflexões. Eu só posso agradecer. Muito obrigada. Obrigado, professora, também. Gostaria de dizer que às 19 horas nós daremos continuidade ao evento, então todos estão convidados no mesmo link, e agora, uma vez que nós estamos de espírito alimentado, vamos alimentar o corpo, então bom apetite para todos.